menos conceituava, né, dessa coisa da igreja, né? Conta um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia da criação e explica pra gente o crescimento tão rápido, né, muito grande, né, da comunidade. Lembrando que a gente está ao vivo também no Instagram, compartilhando a live aí com os nossos amigos. Você pode também assistir pelo rascaweb.com.br. As palavras são suas, André. Bom dia a todos. Bom dia, povo de Angra e de fora também. Meu nome é André, sou pastor ali na Reino Church, ali em Jacuecanga. Todo mundo diz a Igreja Preta. Deixa eu só explicar. A primeira pergunta que as pessoas fazem quando chegam lá na igreja é por que a igreja é preta? E é muito simples, eu respondo é porque não é branca. A Bíblia não cita cor alguma de igreja, né? E o ambiente preto, o local preto, ele fotografa muito bem, transmite muito bem, a imagem é fantástica, ele dispersa menos e não tem nada a ver com religião, nada, não. Tem a ver com estética e tem a ver com ambientação, né, para fotografia e filmagem. Né? Mas o povo vai ter uma surpresa em breve com relação ao nome da Igreja Preta, fique tranquilo, já vou criar aqui um clima, né, porque a gente precisa informar o povo, mas eu vou informar quando for fazer. Vocês vão ter uma surpresa em breve. Mas como surgiu a igreja? Vamos lá. Eu sou angrense, amo essa cidade, nasci em Jacuecanga, lá no Morro do Moreno, quando não tinha ninguém, só tinham 3 famílias no Morro do Moreno. E meu pai, ele veio da igreja congregacional, eu fiquei lá até os 11 anos de idade, 12 anos. Depois eu fui para a igreja metodista, onde eu vivi minha vida na igreja metodista, estudei, desenvolvi ministério lá. Em 2018, Deus já começou a falar comigo de um jeito diferente acerca de algo novo. Não sei como vocês conseguem encarar isso, mas foi algo assim, vindo da parte de Deus mesmo, onde durante 8 meses Deus usava pessoas diferentes para falar que tinha um projeto novo, algo novo. Eu nem imaginava o que Deus tinha para a minha vida. E depois de 11 meses de muita oração, de ouvir Deus falar, eu decidi tomar uma decisão. Eu falei, eu vou começar uma célula. E o que é uma célula? É um grupo pequeno de pessoas que se juntam para ouvir a palavra, para a gente poder orar junto. E a gente não tinha pretensão de criar algo grande. Eu queria cuidar de um pouco de gente. Na época eu chamei um barbeiro, o cara que fazia minha barba. Na época eu tinha uma barba grande, né? E eu chamei também o cara que vendia ração para o meu cachorro. Era um pastor que estava muito tempo desviado da igreja, e eu comecei a cuidar dele. Só que esse pessoal chamou muita gente, e a primeira célula deu 45 pessoas. Eu fiquei espantado, eu esperava 2, veio 45, eles chamaram todos os amigos deles. E aquela galera olhou para mim e falou, cara, a gente gostou do papo e a gente quer mais. Eu falei, então semana que vem a gente se encontra de novo. E eles falaram, não, semana que vem é muito tempo, a gente quer mais. Era uma terça-feira e eles pediram para que domingo a gente estivesse junto. Eu não tinha espaço, eu não tinha nada, Toninho, nada. Meu irmão falou comigo, olha, eu tenho um espaço aqui em cima, se você quiser eu empresto para você. E nós ficamos em cima de uma pizzaria lá em Jacuecanga, no 3º andar. E o povo arrumou tudo. Arrumaram um videokê. Nosso primeiro som da igreja foi um videokê. Né? Aí o pessoal arrumou bateria, tinha uma bateria velha lá, um violãozinho. Arrumaram uma caixinha de som antiga. E montaram o primeiro culto. Eu não consegui montar nada, eles montaram. E no primeiro dia choveu absurdamente em Jacuecanga. Minha esposa nem conseguiu sair de casa de carro. Quando a chuva parou, 7h15, 7h30, o espaço lotou. Veio 85 pessoas. Né? Então o povo estava sedento, queria uma palavra. Naquele dia começou a crescer de um jeito que a gente não esperava. Então está vivendo até hoje esse crescimento. E desde então, quando é que foi isso, André? Isso foi 17 de fevereiro de 2019. 2019, né? Foi um ano emblemático para muita gente, né? Que a gente passou por uma catástrofe, né, de saúde, né? Sim. Com a Covid. E era um momento também de crescimento para você, né? E como é que você cresce no meio de uma pandemia que as pessoas não consigam sair de casa? Como é que foi isso? Rapaz, foi algo de Deus mesmo. Por que de Deus? Naquela época, não era comum a igreja fazer live, não é verdade? E a gente estava numa estrutura inicial, a gente estava começando. E quando veio já estava vindo muita gente, a gente tinha comprado na época um espaço, a concessão de um espaço, era uma antiga boate lá na Verôme, né? Não sei se você lembra. Olha que controverso, né? Uma igreja na surgiu boate. numa boate, né? E quando nós chegamos lá, nós encontramos um local... Era um antigo Entre Amigos.
Isso. E quando eu peguei, o nome que usava-se era base, né? Isso. Então, quando a pessoa passou pra gente o espaço, não tinha estrutura nenhuma. E eu peguei o espaço com som, com iluminação e tal. Falei, gente, já tava preto lá dentro já. Eu não tinha dinheiro para pintar de branco. Então, a gente deixou preto mesmo o espaço. A gente pegou pela fé. Né? E quando o povo começou a vir a pandemia e fechou tudo. Da noite pro dia, eu tinha um aluguel para pagar, né? Eu tinha luz para pagar. E eu não podia abrir, e sabe que a igreja ela não vive com dinheiro de investidores. Sim. A gente vive pela fé, a gente vive de doação. Doações, né? O dízimo. E a gente já cuidava de muita gente, né? E eu falei, como que a gente vai cuidar desse povo? Como que a gente vai alimentar esse povo? Como a gente vai continuar pregando? Como a gente vai pagar aluguel desse espaço? Eu lembro que na época algumas igrejas chegaram a fechar aqui na cidade. E eu cheguei para minha filha e falei, a gente vai ter que ir para a internet. Aí, como, pai? Eu falei, não sei, eu vou começar no Instagram aqui em casa. Eu tinha pouquinho seguidor no Instagram na época, né? E eu vou começar aqui em casa e a gente vai para a internet. E minha filha começou a estudar, agradeço a Deus pela vida dela. Ela entrou de cabeça, passou a madrugada descobrindo o OBS, como fazer transmissão. Sim. Né? Aí a gente começou fazendo por celular, comprei uma câmerazinha igual essa aqui, essa Logitech aqui. Né? E a gente foi descobrindo e a partir dali a gente começou a ganhar muita gente via rede social e eu comecei a atender muita gente por telefone, né? Então, graças a Deus, Deus está fazendo algo lá e na pandemia nós conseguimos crescer assustadoramente. E não para de crescer até hoje, né, André? Alguns pastores me perguntaram, cara, o que você faz para crescer tanto? Eu cheguei para eles e falei o seguinte, a igreja é um organismo vivo. Né, são pessoas. Sim. E todo organismo vivo, saudável, cresce. Perfeito. Você tem filho? Tem uma filhota. Quantos anos? 10 anos. Se daqui a 20 anos a tua filha tiver com a mesma estatura, com o mesmo corpo, você vai achar que ela é saudável? Com certeza não. Você vai ter que ver por que ela não Buscar, cresce. identificar um diagnóstico, o que está havendo, né? Exatamente. Então, todo organismo vivo, saudável, cresce. Eu só mantenho a igreja viva e saudável. E ela cresce de forma natural. O pessoal está se manifestando aqui na live, André. Muita gente se manifestando. Muito obrigado aí pela pessoa que está deixando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai tentar repassar para o André. André, a sua história, você contou um pouco, né? Como é que Jesus tocou na sua vida e como é que você surgiu, né, com essa ideia de criar uma igreja, né? E a gente vê que, como você diz, né, a igreja é movimento, é a fé, essa coisa toda. A gente tem que estar o tempo inteiro se modificando. Você falou que a tua filha foi passando madrugada para entender o OBS, para fazer transmissão, para fazer live. E não pode parar de crescer, em momento algum. Você não pode parar de querer mais, de querer levar cada vez mais a palavra para mais pessoas, Sim. né? Qual é o desafio, o próximo desafio? Vamos lá. Eu não fundei uma igreja. A igreja ela começou em Atos 2, com Cristo derramado do Espírito Santo, então a igreja continua mesmo. Sim. Nenhuma igreja detém o título de fundadora da igreja. A igreja é uma só. O que as pessoas fundaram foram CNPJs. Né? E a partir dali eles têm um lugar legalizado para poder divulgar o evangelho. E a igreja não para. Né? Me perguntaram uma vez, qual é o seu desafio como pastor, o que você pensa? Eu olho para uma cidade, eu não pastorei um povo, eu pastorei uma cidade. Algumas pessoas falam, mas você é muito ousado em dizer esse tipo de coisa. Eu falei, não sou ousado. Porque se eu me preocupo com um povo específico, eu sou egoísta. Eu me preocupo com a cidade, eu me preocupo com tudo. Mas você quer trazer muitos fiéis para o seu templo? Não, eu quero levar Cristo, salvação, cuidado para quem não vem até a gente. A igreja ela não espera vir. A igreja ela sempre foi ao encontro de alguém que está necessitado. Então hoje o nosso desafio é a gente poder criar na igreja essa cultura de que a igreja ela não se reúne de 7 às 9, mas ela é a igreja desde a hora que ela nasceu como pessoa. O desafio é você ir aonde tiver alguém necessitado, alguém que precise de uma palavra para receber essa palavra. Alguns amigos, né, que frequentam lá a Reino Church me dizem algumas palavras do tipo, Toninho, lá é diferente porque o
pastor André, o apóstolo André, ele deixa a gente bem à vontade pra gente ir com a camisa do Flamengo pra igreja. Eu sou flamenguista, tá? Ele é flamenguista. Não tô triste por ontem, eu não tô triste por ontem, meu coração é sarado. Pula essa parte, André, pula. Aí. E, Poxa, e, entre outras coisas, né, ele fala assim, ó, você nunca vai ver aquela coisa engessada da igreja, que o cara tem que estar de terno, aquela coisa, né? Essa flexibilidade dá mais liberdade? Vamos lá. Terno nunca foi roupa de crente. Jesus não usava terno. Lembrando que, se você for pensar, eu tenho que pensar muito porque está sendo A gravado. gente está vivendo numa cidade também, à beira do mar, né? sim. Não, se você prestar atenção, quem mais decepcionou o país usa terno e gravata. Né? E a gente consegue olhar e ver que muitas pessoas acham que a santidade está ligada à roupa. Né? Se você for olhar a santidade com roupa, você tem que ir lá para o Antigo Testamento, usar a veste sacerdotal, usar a roupa que eles usavam cultual naquele tempo, e não tem nada a ver com o que a gente usa hoje. Então, o fato de você usar um estilo de roupa não quer dizer que você é crente. Nós nos vestimos decentemente. sim, Isso é que importa. Perfeito. Né? Quando alguém pergunta para mim qual a roupa que eu vou ao culto, eu falo, se olha no espelho e pergunta, Espírito Santo, eu estou bem para me encontrar contigo? Se naquela hora teu coração denunciar que não está legal, cara, troca de roupa. Só que você não vai para um lugar comum também, né? Você vai para um lugar onde você tem outras pessoas, um lugar onde você tem uma consideração espiritual por aquilo, então você se veste bem. Só que o fato de você se vestir bem não quer dizer que você vai dizer para quem não tem condição de se vestir bem, que ele tem que gastar aí uma fortuna comprando um terno parcelado em 15 vezes, 18 vezes, não. Eu uso uma roupa que todo mundo usa, né? Eu gosto de uma roupazinha assim, tranquila. Hoje eu tô menos extravagante, né? Eu gosto de uma camisa florida, mas eu também prego de blusa de malha, com roupa básica, eu me visto normal, igual a todo mundo. Eu não quero criar uma distância das pessoas. Tudo comunica. Sim, sim. Tudo comunica. Então, quando as pessoas olham para mim vestidas iguais a ela, elas podem olhar para mim e dizer, cara, um dia eu posso pregar como ele prega, um dia eu posso fazer o que ele faz, porque a roupa não é uma distância, a roupa não é um empecilho. E, apóstolo, você mencionou aqui agora, né, sobre a questão a palavra, né, que alimenta, fortalece, né, hoje as pessoas, e não da igreja, né, esperar que as pessoas venham, mas que possam fazer com que chegue até a casa, até aquela residência dessas pessoas. Traz assim aquele impacto positivo assim que transformou a vida de algumas pessoas. Tem algum caso, alguma questão assim? Tem. A gente acompanha. Eu falei até ontem à noite na igreja. Eu acredito que qualquer pessoa pode mudar. Olha que interessante. Qualquer pessoa. Eu falo muito, tem que ficar de olho na hora aí, tá? No tetragrama, que é o nome de Deus em hebraico, ele é impronunciável. Os 4 letras, YHWH, ele é impronunciável. Então o judeu não consegue pronunciar, ninguém pronuncia o nome de Deus no original em hebraico. Mas um dia eu perguntei para um judeu como seria aproximadamente a pronúncia. E ele me disse, seria algo mais ou menos assim, ó. Aí eu, ouvindo isso, eu entendi que a respiração humana pronuncia o nome de Deus. Quando você nasceu, a primeira coisa que você falou foi o nome de Deus. E quando você partir, a última coisa que você vai falar vai ser o nome de Deus. Aquele homem que está lá no alto do morro, numa situação ilegal, ou um contraventor, um bandido, ou alguém necessitado de alimento, doente, essa pessoa está pronunciando o tempo todo o nome de Deus. Essa pessoa clama por Deus. E se alguém clama por Deus, ela tem condição de mudar quando entender o que é esse Deus, quem é esse Deus. Então hoje na igreja a gente tem a oportunidade de ver pessoas mudando. Eu cito um caso que eu amo muito lá na igreja, de um rapaz que eu atendi a família dele. E ele era alcoólatra, só que ele não aceitava ser alcoólatra. E a família vivia numa condição muito precária. Um dia eu coloquei ele e a esposa na beira da mesa e eu falei com ele, cara, você é alcoólatra, você não consegue? Ele falou, eu não sou alcoólatra. Eu só bebo todos os dias. Se eu quiser parar, eu falei, você consegue? Aí ele, eu não consigo ficar sem. Aí eu falei, tá. A pessoa gastava 80% do salário dele com bebida. E a família passando necessidade. Eu cheguei de frente para a esposa dele e perguntei para ele, você precisa escolher hoje a bebida ou a família? Essa pessoa não tinha condição de escolher. Ela falou, pastor, eu não consigo escolher. Nós investimos, nós oramos, nós cuidamos. 1 ano e meio depois, esse cara está na igreja com a gente hoje, parou de beber,
né? Hoje ele é um pai de família responsável, a família está lá conosco, alguém que se tornou um exemplo na igreja, e ele não é o único. É uma multidão de gente que foi mudada por causa do Evangelho de Cristo. Então, André, de 2019 para cá, você está evangelizando, você está criando células, você está difundindo cada vez mais a coisa da religião, né? Expandindo cada vez mais a palavra de Deus, né? E como é que você vê essa coisa de você ter uma igreja em que você não é o único pilar, né? Você não é aquela coisa assim, se tirar o André, essa igreja continua? Como é que é isso? A igreja ela é sempre firmada em Cristo. A igreja ela não é firmada em cima de uma pessoa, né? A igreja ela é firmada em Cristo, ele é o foco principal. Qual é a minha missão? É compartilhar aquilo que Cristo tem colocado no meu coração. Em alguns lugares você vai ver muita gente que tem medo de projetar pessoas. Eu não tenho medo de projetar pessoas. Dar voz, né? Não tenho. Quando Deus me deu a igreja, Deus me deu uma palavra que dizia o seguinte: eu te chamei como um arqueiro. Eu vou te entregar algumas flechas que não foram lançadas, estão enferrujadas. Você vai polir e você vai enviar. Quando eu digo flechas, eu estou falando de gente, estou falando de pessoas. Porque tem gente que não projeta ninguém, tem gente que é o master, que é o único, só ele aparece, só ele é o principal e não projeta ninguém. Hoje, se você me perguntar, você tem hoje pastores auxiliares na igreja? Ainda não. Mas nós estamos preparando e orando para. Mas você não tem líderes? Tenho. Hoje eu tenho formados, cuidando de gente, aproximadamente 100 pessoas. Que isso? Seriam pastores de pequenos grupos. Eu tenho hoje, seriam pseudo-pastores, sem unção, sem teologia ainda, mas é gente que eu ensinei a cuidar de gente. Eu tenho 100, tenho 50 casais que me ajudam a cuidar daquele povo todo. Então, a igreja não é sobre mim. Tem uma pergunta aqui para você na live, ó. Qual a diferença entre pastor e apóstolo? Vamos lá. Nós somos uma igreja baseada nos 5 ministérios, né? Não é uma posição, é uma função, né? Nós entendemos que os apóstolos foram pessoas levantadas por Cristo, que viram Jesus, que participaram. O último foi o apóstolo Paulo, mas Jesus também deu os 5 ministérios para uma igreja funcionar, que é o mestre, aquele que traz coceira nos ouvidos, aquele que ensina. Tem um cara que é muito bom mestre, sabe muito bem ensinar, mas não consegue pastorear. Deus deu o pastor, aquele que sabe cuidar de gente, aquele que apacenta. Eu costumo dizer que pastor, ele é 10% púlpito, 90% relacionamento. Tem muita gente que sabe pregar muito bem, mas não consegue amar pessoas, não consegue cuidar de pessoas. Então o pastor é aquele que cuida, aquele que ama de uma forma incondicional. Você vai encontrar o evangelista, aquele que chega na frente, né? Aquele que ninguém chegou da igreja, mas o cara que vai lá e sempre está atrás de alguém perdido, de alguém que precisa de ajuda. Esse cara nunca subiu no púlpito, esse cara nunca deu uma aula, esse cara nunca foi consagrado pastor, mas esse cara consegue chegar em lugar que ninguém chega. E faz isso com muito amor, é o evangelista. Né? Você consegue o profético. Quem é o profético? Aquela pessoa que está dedicada constantemente à oração, que ouve Deus falando, aquela pessoa que está ligada, olha, o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração uma ideia, uma direção, né? E você vai encontrar o apostólio que toca em todas essas áreas. É alguém que está disposto a plantar igrejas, é alguém que está disposto a apoiar o mestre, o evangelista, a apoiar o pastor, a estar junto com o profético. É alguém que vai organizar todos esses ministérios. Então não é uma posição, tá? Não é um título, mas é um chamado, é uma vocação. Ele falou que falava pra caramba e realmente fala, mas não é de hoje não, tá, gente? Eu estudei com o André lá no Camorim, lá em 1900 e não precisa lembrar, né, André? Que senão o pessoal vai saber que a gente tá velho. Eu né? sei o que você fez no verão passado. Mais ou menos isso. Essa coisa, né, André, de você deixar as pessoas muito à vontade, eu acho que também faz a igreja crescer, né? Como um todo, em qualquer que seja a sua opção religiosa, sim, vamos assim dizer, né? E muitas das igrejas perderam um pouco dessa coisa, né? Da coisa de centralizar demais a coisa.
Explica pra gente como é que é essa formação de células, né? A gente sabe que existem células dentro da igreja lá, existem os encontros dos homens, encontros de mulheres. Como é que vocês fazem essas coisas? Já vou deixar você aqui, cara, uma calça justa. Tô te convidando pro Olha encontro aí. de homens Olha agora aí, em ó. outubro. Olha lá. Lá na igreja. Começou agora a inscrição. O seu eu pago. Olha Eu isso. quero cuidar de você lá no encontro com Deus para homens. É fantástico. Tá vendo? É bom demais. E é muito importante assim, essa questão. Eu até já tive a oportunidade de participar uma vez, né, Já. com uma parte do encontro, né, de homens, onde você trabalha essa questão de conhecimento, além da palavra também, de uma postura, de Sim, como sim. nós podemos assim, adotar essa parte do comportamento, desde a família, do pessoal, do profissional. Assim, eu falo que é uma espécie de imersão. Isso. O que você vai trazer de palavra, de conhecimento é muito bom. Tem gente que tem medo do encontro, tá, Toninho? Eu te confesso uma coisa. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, Mas né? é bom, é muito bom, é maravilhoso. Vamos lá, a igreja, nós não somos uma igreja com células, nós somos uma igreja em células. O nosso jeito de ser igreja é em células, é na visão celular. Eu não consigo cuidar de 1000 pessoas. Nós temos hoje aproximadamente 1000 pessoas. Eu não consigo cuidar, mas eu consigo cuidar de gente que cuida de gente. E quando a gente fala de célula, o teu corpo ele é formado por célula. Células, Né? Então nós passamos um DNA para a liderança e essa liderança passa para as outras pessoas da igreja. Então nós temos ali um jeito muito rápido para cuidar de gente. Numa igreja convencional, às vezes para uma pessoa ter acesso grande, né? Convencional grande, às vezes para uma pessoa ter acesso ao pastor demora muito tempo. Em células não. Ela tem acesso a um líder, vou dizer como está escalonada a nossa igreja. Ela tem acesso a um líder. E na hora esse líder está ali para sanar a dificuldade dela. Tem fome? Naquele dia ela recebe comida. Está doente? Naquele dia ela é cuidada. Então, um líder que cuida de um grupo pequeno, para ser bem cuidado. O problema saiu da ossada do líder, o líder liga para o supervisor, que também é um pastor, que cuida dele. Ah, não resolveu? Aí eles vão ligar para mim, para a gente poder chegar perto e poder alcançar isso. Então, a gente escalona cuidado, para saber a individualidade de cada pessoa. É como uma empresa, né? É gerida, né? A coisa... É uma gestão, né? É uma gestão. A palavra é exatamente essa, gestão. André, muitas igrejas, né, hoje têm diversas sedes. Né? Eu acho que você deve responder isso toda hora, né? Quando é que vai ter uma outra sede num outro lugar, né? Porque as pessoas, é lá na Verome, é difícil chegar na Verome. Os encontros acontecem quando lá? Explica pra gente. Vamos lá. Nós temos culto na igreja quinta-feira, domingo pela manhã e domingo à noite. Eu só tô acrescentando hashtag aqui na Já tá, Toninho já no encontro. A hashtag Aí, maravilha. aqui, Toninho no encontro. aí, O povo ó. já tá orando por você, Já Toninho. tá, Você nem já, sabe ó. disso. Estão Isso aí. profetizando Que já. bom, ó. que bom, É. que bom. E hoje os cultos acontecem quinta-feira e domingo pela manhã e domingo à noite. Às terças-feiras acontecem as células espalhadas em toda a cidade. Nós não temos células ainda do Bracuí para lá, mas até o Bracuí nós temos gente. Então tem gente que vem do Bracuí para Verona. Você vê que interessante. Olha, Rodam 30 quilômetros. sim, sim. Eu costumo dizer que longe é o lugar que você não quer ir. Então, quando você quer estar num lugar, você vai, aonde for necessário. Você não mede esforços. né? Então hoje eu tenho olhado pela cidade e tenho entendido a necessidade de muita gente. Eu estou orando por um espaço novo, Olha aí. por um lugar novo. Ó, o spoiler. Eu tenho orado por isso, né? Tem uma região, eu tenho medo de falar não, tem 2 regiões em Angra que queimam muito no meu coração. Uma delas é a Grande Japuíba, né? E a outra é Parque Mambucaba. Eu gosto de Parque Mambucaba, eu pastoreei lá muitos anos atrás. Lá é um lugar abençoado, um povo lindo. E quem sabe um dia a gente chega lá também. Mas nesse tempo eu tenho orado por Japuíba. Entendi. Existe uma possibilidade de a coisa acontecer mais rápido? Rapaz, eu costumo dizer que Deus ele é o Deus do de repente. Né? Às vezes demora muito tempo ou algum tempo para Deus fazer de repente. Eu posso sair daqui, alguém me ligar e falou, pastor, estou te ofertando um lugar na Japuíba, você não precisa se preocupar com nada, vem, eu começo amanhã lá. Né? Ou então, daqui a um mês, aparecer condições, um espaço adequado, né? Onde eu tenho condições de alugar, de manter, e eu vou para lá. Não sei, hoje eu tenho na Japuíba aproximadamente 150 pessoas que já moram na Japuíba e que vão lá para Se Jacuecanga. deslocam até a Jacuecanga. Então a ideia é realmente a gente poder alcançar aquele lugar também. O pessoal já está dizendo aqui, vem, pode vir, será muito bem recebido aqui para Japuíba. Que legal. André, se você pudesse fazer alguma coisa, né, de 2019 para cá, diferente do que você fez, tem alguma coisa que você falava assim, aqui eu poderia ter feito diferente, eu podia ter...
pensado de uma outra forma? Quando a gente fala isso, a gente pensa na matéria-prima que a gente trabalha. Você como radialista, você como locutor, eu te garanto que você olharia para o teu passado e falaria, naquele dia eu teria feito dessa forma. Isso. Só que aquele dia você fez daquela forma para você aprender a não fazer de novo. Então, nos meus erros eu consegui aprender muito, nos meus acertos eu celebrei todos. Mas eu preciso entender também qual é a matéria-prima que eu trabalho. Eu trabalho com gente. Pedreiro, ele trabalha com tijolo, com concreto. Eu trabalho com gente. E a gente vai entender que a gente vai encontrar todo tipo de gente ao longo do caminho. Então, se eu tivesse que refazer algumas coisas, eu te confesso que eu faria tudo que eu fiz novamente. Eu estou satisfeito com tudo aquilo que Deus fez. Que bom, né? Que bom quando a gente tá no controle da coisa, né? Sim. Eu aprendi muito com os meus erros. Mas se for necessário errar de novo para aprender, eu erraria para aprender novamente. Mas eu já aprendi com eles. A gente conversando aqui ao vivo no rascaweb.com.br, pelo aplicativo da Rasca, né? A gente é uma rádio, né? O tempo todo, 24 horas, a gente está tocando música legal, de qualidade para vocês lá. Podem baixar o nosso aplicativo. Nosso programa tem o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim e da Solaron. E a gente está aqui de segunda a sexta-feira, sempre de 10 ao meio-dia, conversando, tocando essa ideia, batendo esse papo. Eu e o Bruno Crescente, a gente tem um prazer de estar te recebendo hoje aqui, André. Como é que é essa energia? Onde é que você busca cada vez mais energia? A gente sabe que de vez em quando você tem que dar uma viajada para aprender, para estudar essa coisa toda. Da onde vem a sua energia? Vamos lá. Se você fosse alguém que movesse por satisfação humana, você alimentaria a sua mente. Então você alimentaria a sua mente para você compartilhar a mente com pessoas. Mas a mentalidade humana não salva ninguém. O intelecto humano não tem o poder de mandar ninguém para o céu. Eu posso melhorar a sua vida aqui na Terra. A história conta de um avivalista que viveu na Inglaterra no século XVII, chamado John Wesley, e século XVIII. E John Wesley, ele falava naquela época, numa Inglaterra falida, para multidões, 30 mil pessoas, 20 mil pessoas vinham ouvir John Wesley falando e perguntaram para ele, cara, o que você faz para esse povo vir e ouvir você? Como é que você consegue atrair isso? E o Wesley respondia uma frase que eu tirei para minha vida. Ele falava o seguinte, eu peço para Deus me queimar e eles vêm me ver pegar fogo. Então a minha energia, a minha satisfação não vem de livros, a minha satisfação não vem de inspiração humana. Homens até te inspiram, te motivam, mas só Deus te inspira. Então eu busco em Deus algo para que eu possa compartilhar com alguém. Bela resposta. A mensagem, né? Muito bom. André, você fala pra caramba, né, cara? O tempo todo. Marca 2 horas aí, Toninho. Pois é. Só lembrando que essa conversa também vai ser disponibilizada no YouTube. O pessoal tá mandando mensagem em cima de mensagem. Deixa eu lembrar algumas pessoas que estão aqui na nossa live, ó. Roberto Costa, a Patrícia 13, Sirlene Brasil, Roberto Costa de novo, Patrícia de novo. Tem muita gente escrevendo um monte de vezes. Beatriz, Godoy. A minha igreja tá em peso aí. O pessoal chegou com força aqui, hein, André? O Wagner, a Rayane, a Isabelle, o Henrique, a Suelen Rocha também, o Tami, a Anália, Paula. Tem muita gente, a interação é muito grande, não dá pra ler Isso mensagem. importantíssimo, Não né, dá pra ler cara? mensagem. Não dá. Essa questão, né, das pessoas, a energia, você viu, ó? A energia. Exatamente, energia. Você podia ir lá fazer um culto ao vivo com a gente lá, cara, um dia Olha, desse. cara, não me convida não, que eu também falo pra caramba. André, essa coisa do culto, né, também mudou muito. A parte de louvor hoje é uma coisa que atrai demais as pessoas, né? Os talentos musicais, as pessoas que se comunicam através da voz, da música. Como é que você faz a seleção desse pessoal? Tem um coro, como é que é? Igual The Voice? Isso. Eu sei que tem um músico, meu amigo, o Mário, mandou mensagem aqui, eu não consigo nem chegar na mensagem do Mário. O Mário né? é fantástico. Ele mandou mensagem aqui, mas é tanta mensagem que chega que não dá. Como é que você seleciona músicos, por exemplo? Vamos lá. Quando você vai para um ambiente desse, hoje em dia a gente precisa entender que tudo comunica e uma mensagem precisa ser passada. De verdade. Então tem muita gente que é muito boa para cantar, mas a gente não está ali interessado em cantar. É totalmente diferente. Entendi. Nós estamos ali interessados em adorar. E a adoração ela não é individual, ela é coletiva. Então quando eu coloco uma pessoa para cantar,
eu faço um programa de auditório que está sentado, ela, né? vendo uma pessoa cantando. E a adoração passa a ser individual e a gente acaba olhando aquilo e aplaudindo e se encantando. E na realidade não é essa. A ideia é você convidar uma igreja de forma em koinonia, que é uma palavra grega para comunhão, e ela junta a apresentar a Deus uma adoração. Então a gente seleciona, nós temos lá um teste chamado audição, onde nós temos algumas pessoas e a gente abre para a igreja, para as pessoas da igreja. Olha, você é músico, você canta, então tem um processo de seleção ali. Se a pessoa não canta, a gente indica, até a escola da Gilmar e do Mário, que faz estuda um pouquinho. Aptidão musical, aquela coisa. Porque a nossa ideia não é chegar ali e fazer algo perfeito, mas algo que pelo menos seja audível, algo aceitável, né? Que legal. André, nosso tempo já está estourado, mas a gente vai estourar um pouquinho mais aqui para você deixar uma mensagem para tanta gente que chegou muito forte na nossa live. Obrigado, uma das melhores lives de interação com o pessoal aqui, foi muito bacana, o pessoal interagiu bastante mesmo, né? Nosso muito obrigado. Deixa aí uma mensagem para o pessoal, né? Convida quem ainda não conhece o projeto, né? E vamos lá. Bem, tem um texto na Bíblia, no Salmo 1, eu amo esse texto, que é Salmos capítulo 1, versículo 1, que ele diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada às margens do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e ele prospera em tudo o que faz. Toninho, a tua vida, ela é um rio. A tua vida, ela é um caminho só de ida. Não tem como você voltar. A única atitude que você tem na sua vida, além de ir, é parar. E quando você para, você deixa de progredir, você deixa de prosperar, você deixa de viver a sua vida. Esse texto diz que feliz é o homem, feliz é aquele que ele não segue o caminho dos perversos. Você vai encontrar durante essa caminhada gente que não tem a mentalidade que você tem e que vai querer fazer o possível para você ir para o próximo estágio que qualquer, se deter no caminho deles. É alguém que está andando, encontrou um perverso e ele diz, olha, que não se detém no caminho, que para. O problema não é você ouvir o perverso, o problema é você parar para ouvir o perverso. Porque se você para ouvir quem não está caminhando, o próximo estágio é o terceiro aqui que diz, se juntar na roda de quem zomba. Você vai se tornar um perverso também. Você vai se tornar alguém que sentou para ver quem está caminhando e para você zombar dele, para você chamar a atenção dele e fazer parar como você parou. Você vai viver na sua vida, né? Se você olhar para trás, no nosso tempo de escola, você vai encontrar 3 tipos de pessoas. Aquele que arrebentou e está bem pra caramba hoje. Aquele que não mudou nada, você vai encontrar o cara a mesma coisa do tempo de escola. E aquele que está muito mal. São esses 3 tipos de pessoas que você vai encontrar na jornada. E eu te pergunto, qual desses 3 tipos que você quer ser? Se você quer ser aquele que arrebentou muito, cara, não escuta perverso, não para no caminho de pecador e nem se junta com eles. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar naquilo que Deus tem falado a meu respeito. Eu não estou falando de um cara que vai mudar a roupa, que vai mudar o dialeto, que vai procurar uma igreja para ser santo. Não, eu estou falando de conhecer a Cristo e o que Ele falou para a gente. Jeremias 29:11 tem um texto que diz assim, Toninho, eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre você. Não é pensamento de morte, mas é pensamento de vida. Detalhe, não é para dar o fim que eu quero, mas é para dar o fim que você deseja. Deus, Ele tem uma história para mim e para você. Essa história está pronta. A gente só tem que trilhar por ela e parar de ouvir quem não quer andar. Perfeito, você enriqueceu nossa manhã aqui de segunda-feira, André. O pessoal tá falando aqui, principalmente o pessoal que tá dizendo assim, eu amo pertencer com C, né? CER, de Comunidade Evangélica Reino. Exatamente. Vamos lá, mandar um abraço para todo mundo que interagiu com a gente. O pessoal já tá pedindo para você voltar aqui mais vezes. Quando quiser. Demorou, tá agendado. Vou marcar uma vez por mês para ele vir aqui. Já tem gente convidando aqui para célula, viu? Vem de verdade. Cara, eu gosto de compartilhar aquilo que Deus me deu de graça, eu compartilho de graça. Que legal. @ da igreja, por favor, da comunidade, não é da igreja. @CE_, aquele tracinho lá embaixo, Reino. Foi um prazer, cara. Tá.
Foi um prazer conversar com você aqui. Obrigado para todo mundo que ajudou para essa coisa acontecer de uma forma tão gostosa, tão leve, né? Deixou nossa manhã mais tranquila. Começar a segunda-feira descarregando as energias. Fantástico, já Recarregando as construir energias. aquela semana espetacular. Exatamente. Obrigado, Posso André. orar por vocês? À vontade. Rapidinho. Deus, eu agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Estamos aqui, ó Pai amado, neste momento tão especial, tanta gente assistindo, mas eu te peço uma bênção especial porque está promovendo. Pai, eles têm alcançado famílias, eles têm alcançado corações. Pai, que eles não levem só informação, mas que eles levem vida e satisfação a essas pessoas. A nossa vida tem um propósito, que eles encontrem esse propósito na vida deles, de poder levantar pessoas, cuidar de pessoas, trazer, ó Pai amado, pessoas para a luz e informar a elas, ó Pai, um jeito correto de se viver. Que o Senhor use cada um do seu jeito, mas que o Senhor faça conforme a tua vontade. Guarda o lar dos seus filhos, a vida dos seus filhos, que eles prosperem na tua presença e que essa rádio não alcance só a Angra dos Reis, mas alcance o Estado, o Brasil e o mundo, para que o seu nome também seja levado através da vida deles. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, André. Volte sempre. Um Vamos te prazer. convidar de novo. Vamos lá, vamos estudar essa coisa aí do encontro. Vamos embora. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado à sua esposa também, que deve ter torcido por você, deve Com estar te certeza. assistindo essa coisa toda. Sua filha, que te ajudou na formação, no começo lá. Que todo mundo que está nos seguindo, nos assistindo, continue com a gente aí. Só baixar o aplicativo da Arrasca e ficar bem informado com a gente. Tem música legal o dia inteiro, tem informação bacana. E a gente está aí torcendo para as coisas melhorarem para todos nós. Né? Todos nós. Obrigado, André. Valeu, valeu. Um Lembrando abraço. que essa conversa...